Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 e depois Apocalipse 3:20. Mateus diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Depois de ler esses dois versículos, esses três versículos da palavra de Deus, eu gostaria de falar sobre um tema que é muito importante nos dias atuais, até para que as pessoas tenham uma compreensão um pouco mais detalhada a respeito da obra da salvação. O tema que eu quero tratar aqui se chama sinergismo. O que é o sinergismo? Sinergismo é um pensamento teológico que defende a tese de que depois que Adão ele pecou no princípio da criação, ele continua mantendo o livre-arbítrio. A queda do homem em Adão, ela não afetou a escolha do homem. Então, o sinergismo é um pensamento que Deus, ele para poder exercer o papel de salvador, o homem precisa abrir o coração. Então, esses dois versículos, tanto Mateus 10, 32, 33, como Apocalipse 3:20, são os versículos mais usados para poder defender esse pensamento. Ainda que os dois textos, eles são usados fora de contexto, e uma vez sendo usado fora de contexto, ele fica sujeito a qualquer tipo de interpretação. Então, para a gente poder entender de maneira um pouquinho mais clara, sinergismo é a ideia que defende o pensamento que a salvação ela tem o papel de Deus e a participação do homem. Deus, ele é o autor da salvação, mas essa salvação ela só pode ser concretizada uma vez que o homem ele abra o seu coração, ele dê lugar para que Deus ele possa exercer essa obra salvífica. E aí eu quero chamar a sua atenção para que fique uma coisa bastante assim clara e de maneira muito simples. Quando a gente olha a questão da palavra de Deus, em toda a Escritura, sempre a Bíblia defendeu que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, em que o Pai é aquele que escolhe e predestina. O Filho é aquele que morre pelos pecados, paga e cancela toda a nossa dívida e nos concede o perdão de todos os nossos delitos. E o Espírito Santo é aquele que derrama a colírio dos céus, abrindo mente e coração, e uma vez que ele faz essa obra de nos trazer a compreensão e a clareza da Escritura, ele é aquele que nos cela e habita em nós, nos garantindo como propriedade para uso exclusivo de Deus. Todavia, o sinergismo é um movimento que ele é bastante aclamado e muitas pessoas acham até uma doutrina bastante interessante, e dentro dessa doutrina sinergista fica aquela posição de que em um momento você pode ser salvo e de repente por algum momento de tropeço você pode perder essa salvação. Então, todavia, quando você entende que a salvação é uma obra de Deus, uma vez que Deus ele elege alguém para a vida eterna, é Deus também que decide lançar o homem no inferno. Esses dois textos que acabamos de ler
tanto Mateus capítulo 10, 31, 32 e 33 e Apocalipse 20, o primeiro capítulo, o primeiro texto de Mateus, se você pegar o capítulo 10 de Mateus, ele vai falar sobre a missão dos discípulos. Jesus, ele prepara os discípulos para que saiam pelo mundo pregando o evangelho. E nessa missão, Jesus alerta ele dos perigos que eles haveriam de correr para cumprir a missão. Então é nesse contexto que ele fala que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará do mesmo diante do seu Pai que está nos céus. E Apocalipse, capítulo de número 3:20, é um outro versículo tirado de contexto, porque o Apocalipse capítulo 3:20 fala sobre a igreja de Laodiceia. Quando você lê o livro do Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o texto diz: revelação de Jesus Cristo, que o anjo deu ao seu servo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse, ele não foi escrito a pessoas não cristãs. O livro do Apocalipse, ele foi escrito para crentes. Revelação de Jesus Cristo, que Deus enviou o seu anjo para revelar aos seus servos as coisas que haveriam de acontecer. Então, quando você olha Apocalipse 3, verso 20, lá diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Só que o texto fala a uma igreja e não a pessoas que não são cristãs. O grande problema, quando você estuda sobre o sinergismo, existe uma tese de mestrado de um pastor do estado do Goiás, que ele já dorme hoje no Senhor. Uma hora que você estiver na internet, procure um livro chamado Finney e a secularização do Evangelho. Finney é conhecido como o pai do avivamento moderno. Foi ele que desenvolveu aquilo que é chamado de banco dos ansiosos, que toda pessoa que não era cristã era convidado a ir até a frente da igreja e sentar em alguns bancos separados. E uma vez assentado nesses bancos, quando terminava o final do culto, quando terminava depois da pregação da palavra escrita e feita a homilia do evangelho, se chamava e puxava um fundo musical, e naquele momento ele chamava e apontava para o banco dos ansiosos e perguntava às pessoas se elas queriam continuar naquele estado de ausente e afastado do Senhor ou se decidir por Cristo. E ali começou-se aquilo que é conhecido como sinergismo, como sim. Então Deus, para agir na vida de alguém, o homem precisa dar um sim, porque ele é dotado de livre escolha. E essa livre escolha, com a queda do homem em Adão, o homem não perdeu. Só que existe um problema. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, 23. Uma vez que o homem morreu, o homem não tem vontade livre mais. Hoje o homem está em duas condições. Se ele está em Cristo, ele não tem mais vontade. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, a partir do 24. Ou Gálatas, capítulo 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu, mas vivo Cristo. Cristo vive em mim. Então, quando alguém está em Cristo, conheceu o Evangelho, então quem dá vida ao homem é o próprio Cristo. Quando esse homem não está em Cristo, então João capítulo 3, 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida. Todavia aquele que não crê no Filho
sobre ele permanece a ira de Deus. Então toda pessoa que não está em Cristo